Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo do mês de setembro. Dois conteúdos como vocês observaram e ouviram na aula passada, que é o feudalismo e o islamismo. Então lembrem muito bem da nossa aula passada, que nós relatamos sobre o surgimento dos reinos germânicos e como o reino dos francos se sobressaiu sobre os outros reinos, fazendo florescer então toda a cultura dos elementos do Ocidente medieval, do feudalismo. Assim, peguem o livro de vocês e abram na página 185, onde nós vamos rever o nascimento do Ocidente medieval, que é como vai surgir o feudalismo propriamente dito. Lá diz, segundo Hilário Franco Júnior, que esse Ocidente medieval só foi possível, só surgiu pela conjunção de três fatores que nós vimos: a herança romana, a herança germânica e o cristianismo. A herança germânica, nós vimos que o colonato, o caráter sagrado da realeza. A herança germânica, que foi o comitatus, que é aquele juramento de honra e fidelidade dos guerreiros com seu líder. O direito consuetudinário, que era o direito baseado nos costumes, e o cristianismo, que vai servir como uma unidade, como uma liga, como o recheio que vai ligar esses dois elementos. Assim vai surgir o feudalismo, página 185. Então, para montar as expedições guerreiras, Carlos Magno, que foi o grande imperador do Império Carolíngio, ele vai contar com o auxílio dos nobres. Esses nobres, que ele vai chamá-los de duques, marqueses e condes. Então, ele vai, com o auxílio dos nobres, que ele chama de duques, marqueses e do conde, essa aliança que ele vai fazer com eles vai receber o nome de feudo. Por quê? Porque ele vai ceder terras e obrigações para esses nobres. Então, de acordo com o local onde ele ficava, é que vai caracterizar a função dele. Então, o conde, o duque, começava pelo duque, que era o nobre mais importante. Ele recebia uma porção de terra maior, mais produtiva, e ficava mais próximo ao rei. O marquês, ele ficava nas regiões da fronteira, nas marcas, nos limites, e ele recebia o nome de marquês porque ele ficava na marca, no limite, recebia uma porção de terra, lá ele administrava, lá ele tinha o controle. E o último, o conde. O conde ficava recebia uma porção de terra menor, mais afastada, também exercia a função de administrar e de explorar aquela região. Então, essa troca da terra, dos direitos que o marquês, o conde e o duque tinham com o rei, ela recebe o nome de feudo. Daí o nome feudalismo. E essa aliança entre o rei e os nobres, ela era caracterizada pela relação chamada de sucerania e vassalagem. Vocês podem ver lá na última linha do livro de vocês. Sucerania e vassalagem. Sucerano era aquele que dava algo. E o vassalo era aquele que recebia algo. Pode ser terra, mas não necessariamente era a terra em si. Podia ser qualquer outro tipo de obrigação. Sucerania e vassalagem. No caso
da expansão guerreira de Carlos Magno. Quando ele dava uma terra para o nobre virava vassalo do rei. O rei era sucerano e o nobre era vassalo. Na cessão desses direitos e deveres, sempre existia um juramento de fidelidade, uma cerimônia, um ritual. Esse ritual, se lembra que é uma herança dos germânicos. E esse ritual, apesar de não ter nada escrito, ele valia muito mais do que qualquer documento. É lá o Comitatus, que teve origem no Comitatus germânico, certo? Toda vez. E quais eram as obrigações que o vassalo tinha com o rei? Além de administrar muito bem essa região, evitar a presença de inimigos, ele tinha que se apresentar ao sucerano toda vez que fosse solicitado. Também pagar o casamento do filho do sucerano. Ele contribuía com uma quantia toda vez que um filho do sucerano fosse realizar o casamento. Já o rei, já o vassalo, tinha a obrigação de, toda vez que o seu vassalo passasse por alguma dificuldade na justiça, o rei ia testemunhar ao seu favor. Isso tudo baseado no juramento de fidelidade. Isso vai caracterizar, vai dar origem à descentralização do poder. O poder vai sair, vai deixar de ficar única e exclusivamente na mão do rei e ele vai começar a se espalhar por a região. Porque vão ter vários chefes administrativos em várias regiões, sendo que o rei era conhecido como o sucerano dos suceranos. Por que sucerano dos suceranos? Porque um vassalo podia dividir aquela terra que ele recebeu com outros nobres. E aqueles outros nobres seriam vassalo desse nobre, que seria sucerano desses outros nobres. E o rei era o único que não tinha ninguém que ele devesse favor. Certo? Virem a folha. Vamos lá para a página 186. Na página 186, a gente vai estudar sobre a sociedade feudal. Como era a sociedade feudal? A sociedade feudal era dividida em 3 ordens, que eram os que oram, que eram aqueles que rezam, os que guerreiam e os que trabalham. Como era dividida então nessa nomenclatura? Eram os que oram, era o clero, que é os padres, os bispos. Os que guerreiam eram os nobres que iam para o exército. E os que trabalham eram os servos, os vilões e os escravos. Então, era uma sociedade estamental e estratificada. O que é estamental e estratificada? Estamental é que nem as sociedades primitivas que nós estudamos. É uma sociedade que, quando você nasce em uma classe, você não pode subir, você não pode ascender socialmente. Por exemplo, se você nascesse servo, classe social dos servos, você ia morrer servo. Se você nascesse nobre, mesmo que você perdesse toda a sua fortuna, você ia morrer nobre. Certo? E o clero, quem fazia parte do clero? Os nobres. Quem fazia parte da nobreza que guerreava? Também os nobres. Certo? Virando a folha. E a economia feudal, como estava dividida? Como era? Como era a economia feudal? De que eles viviam? Como eles tiravam sustento para sua sobrevivência? Essa economia feudal, ela se baseava na agricultura e no pastoreio. Na agricultura, eles cultivavam o trigo, a cevada, a ervilha,
No pastoreio, eles criavam os animais como carneiro, porco, boi. Sempre toda essa produção era voltada para a subsistência. Então, quem trabalhava? Os servos e os escravizados. Trabalhavam no cultivo de cereais, que nós vimos, e no pastoreio dos animais. Para quê? Só para sustentar, para alimentar aquele feudo onde ele vivia. Esse feudo, ele era chamado de senhorio. E esse feudo senhorio, a região onde eles moravam, ele era dividida em 3 partes. Existiam o manso senhorial, que era de uso exclusivo do nobre. Tinha o manso servil, que era a terra onde o camponês usavam para extrair a sua subsistência. E existia o manso comunal, que era a floresta, lá onde os nobres iam caçar, os nobres iam fazer as suas atividades de lazer, a caça, a pesca. E os servos usavam o manso senhorial para buscar lenha, para pegar madeira. Então essa parte era comum dos nobres e dos servos que viviam nesse local chamado de manso senhorial. Manso senhorial. Era uma região, era um assentamento. Então você pega um assentamento, uma faixa de terra, e você divide em 3 partes. A primeira parte era do dono da região, manso senhorial. Então os servos trabalhavam nessa região, tudo nesse local. Tudo que fosse de colheita era exclusivo do nobre. A outra parte do meio era do servo. O servo cultivava lá. Tudo que desse lá, uma parte ele dava para o nobre e a outra parte ficava para ele, e a parte comunal. Certo? Dentre essa relação, o servo pagava muitos impostos, ele tinha muitas obrigações. Dentre esses impostos, em troca da proteção dele estar ocupando essa região, trabalhando nesse local, tirando o seu sustento dessa terra, ele pagava a corvéia, a talha, a banalidade, tinha um imposto chamado de mão morta, tinha um imposto chamado de censo e tinha o dízimo. Então, o que era a corvéia? A corvéia, ele tinha que trabalhar gratuitamente no território, na terra, na região do manso senhorial. Trabalhava mais ou menos de 2 a 3 vezes por semana lá. Então ele saía do seu local, da sua parte, nesse local, nessa terra, e ia trabalhar lá 2 ou 3 vezes. Isso era a corvéia. A talha. A talha era pagar uma parte da produção da sua terra, da sua parte do manso servil. Essa parte era de 30% a 40%. Então, se ele tivesse uma colheita de 100 quilos de trigo, ele tinha que dar de 30% a 40% para o nobre. Quanto é que ele tinha que dar? Ele tinha que dar de 30 a 40 quilos para o nobre da sua produção, do seu trabalho, do seu trigo. Só porque ele ocupava essa terra, e ele estando nessa terra, ele recebia a proteção desse nobre. A banalidade era uma taxa que ele pagava, esse servo, toda vez que ele usasse um equipamento, uma ferramenta do manso senhorial, tipo um forno, um moinho, uma enxada, que ele não tivesse. Então, se ele fosse precisar do forno para moer os grãos do trigo, o moinho, ele pagava uma taxa. A mão morta era um imposto que ele pagava para um membro da sua família que morria. Então, na família dele tinha 4 pessoas, morria uma, ele continuava pagando um imposto por essa pessoa que morreu, porque para manter o lucro do senhor, dono do manso senhorial. O censo era um imposto que era pago em dinheiro para os vilões. Os vilões
era aquela classe social que nós vimos, que eles nem eram servos nem eram escravos, que eles viviam nas vilas. Eles eram trabalhadores livres que viviam avulso, nas vilas, nas pequenas cidades. Então, eles pagavam imposto por estarem lá, por serem livres. O que eles faziam? Realizavam artesanato, realizavam pequenas trocas. E o dízimo é como ainda é hoje. O dízimo era um imposto que eles pagavam para a igreja. A igreja também cobrava 10% da produção que eles tinham, dos seus rendimentos, do seu lucro, para ela. Toda vez que havia a colheita, a igreja ia lá e já pegava a sua 10ª parte, o seu dízimo, a sua oferenda. Então, assim era a vida de um servo na sociedade feudal. Servo na sociedade feudal, que era dividida em os que oram, só serve, passa o tempo todo lá no mosteiro, só rezando, orando. Os monges copistas, lembra lá do Renascimento carolíngio. Os que guerreiam, que são os nobres que vão para as campanhas militares, então eles passam o tempo só treinando, só caçando. Quem sustenta toda a sociedade mesmo são os servos e os escravizados, como a gente viu aqui na nossa página. Então, diante disso tudo, vão haver, a partir do século XI, grandes mudanças no modo de viver e de pensar das pessoas que vivem nesse momento, nesse ambiente. Quais são os elementos que vão levar a essas mudanças no modo de pensar, no modo de viver desses habitantes dessa região? Primeiro, vai ser a expansão das áreas de cultivo. Como é que vai acontecer essa expansão das áreas de cultivo? Eles vão drenar pântanos, eles vão derrubar florestas. Então, isso tudo vai fazer com que haja mais terra para o plantio. Tendo mais terra para o plantio, vai aumentar a produção de alimentos, vai ter mais alimentos. Tendo mais alimentos, as pessoas vão se sentir mais fortalecidas e elas vão sobreviver, elas vão viver por mais tempo, porque elas vão ter uma oferta maior de alimentação. E essa ampliação na área de cultivo vai levar ao surgimento de novas técnicas do cultivo. Dentre essas novas técnicas do cultivo, eles vão trocar o uso da charrua, que era um arado com rodas e com uma pazinha de ferro. Então, isso tudo vai fazer com que o arado consiga cavar a terra mais profundamente, removendo essa terra, fazendo com que os nutrientes do subsolo fiquem mais na parte da superfície, gerando uma maior produtividade dessa terra. Então, só esse arado, que era chamado de charrua, vai fazer essa grande mudança. Então, antigamente o arado ele não penetrava muito no solo, e isso fazia com que as plantas não vingassem, porque os nutrientes que ficavam mais na parte profunda, eles não eram removidos e não serviam do adubo. A outra, também importante, que vai ser a adoção, a criação do sistema trienal. O que eles vão fazer? Eles vão pegar uma região onde eles realizam a agricultura e vão dividir em 3 partes. Então eles vão plantar vão plantar em 2 partes e eles vão deixar descansando em uma época. Aí na época seguinte, aquela parte que ele deixou descansando, ele planta em outra, e aquela primeira parte ficou descansando. Então sempre a terra vai se renovar e ela sempre vai dar uma produtividade adequada, porque eles vão fazer o rodízio, que recebe o nome de sistema trienal.
Por que sistema trienal? Porque eles dividem a terra em 3 partes. Plantam 2, deixam uma descansando. Plantam 2, deixam uma descansando. Então a terra sempre se renova. E isso vai sempre manter uma boa produtividade. E por último, que vai ser a substituição do cavalo na agricultura. Eles vão trocar. Antes eles usavam a vaca, e a vaca usava para puxar o arado, tipo uma enforcadeira que ficava no pescoço dela. Então ela ia puxando e ia enforcando a vaquinha renda. Ela não tinha nem força para puxar a terra, porque ela ia ficando sem fôlego. Quando ele substitui para o cavalo, além de colocar um animal mais forte, eles colocam agora no peitoral do cavalo, não colocam no pescoço. Isso faz com que esse cavalo consiga trabalhar por mais tempo e consiga mexer nessa terra mais profundamente. Então tudo isso vai fazer com que menos pessoas sejam obrigadas a passar o dia todo na terra trabalhando. Por quê? Ora, se a produtividade é alta, se não, nem agora com o sistema trienal, com o peitoral, o uso do cavalo, o uso da charrua, menos a quantidade de pessoas, a mão de obra diminui. E essas pessoas que trabalhavam lá vão fazer o quê? Agora elas vão se dedicar ao artesanato, muitas vão fazer peças de madeira, vão fazer peças de ferro, de cerâmica, outros vão trabalhar com tecido. Então aquelas pessoas que estavam ocupadas na agricultura, elas ficaram desocupadas, elas ficaram paradas, foram para a internet, para o celular. Não, elas foram procurar outro meio de vida. O meio de vida delas foi fazer o artesanato. E quando fazendo o artesanato, vai surgir uma nova atividade, que já era bem antiga, mas que estava esquecida, porque tudo que se fazia era só para comer. Agora, como tem alimento suficiente, as pessoas foram revigorar o comércio. Vai haver o revigoramento do comércio. Então, aquele que tinha o trigo vai começar a vender o trigo e trocar para comprar sapato, para comprar colar, para comprar camisa, na página 191. Então, esse revigoramento do comércio vai fazer com que haja o revigoramento das cidades, que vão ficar situadas em 3 polos. O polo das cidades italianas, o polo que ligava o sul ao norte da Europa, e o polo das cidades do norte europeu com os outros centros do leste europeu. Então, nessas cidades vai haver a concentração desse comércio. E nesses comércios que vão surgir novas atividades, como o caso dos cambistas, que mais tarde vão ser chamados de